Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, você quer fazer parte de um bate-papo legal sobre marketing e vendas e aprender como grandes estrategistas criam seus planos de ações? Se você quer, você tem que ficar com a gente aqui até o final desse podcast, porque o nosso convidado de hoje é especialista em marketing médico, empreendedor desde os 15 anos de idade e descobriu o poder do digital em 2017. Ele se tornou mentor de mais de 2.000 médicos em todo o Brasil, que aprenderam a hackear a medicina e a crescer em tempo recorde, tanto em marca quanto em faturamento. Ele está aqui hoje para nos ensinar um plano de ação que pode te fazer lucrar todo santo dia. E recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados somente na KiwiFi. Seja bem-vindo quem, Bruna? Quem será? Chama pra nós. Os tambores, seja muito bem-vindo. Aleph Kevin! Aí sim, hein? Que Obrigado legal. pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Acho que é o sonho de muitos infoprodutores, né? Ter um espaço como esse pra falar. Sim. E bora pra cima, bora contribuir com a galera. Let's go, Aleph, grande Aleph. Inclusive, tivemos um almoço incrível. E lá, conversando, já deu pra perceber que você tem aí uma história muito impactante, né? Você tem uma jornada do herói, assim como muitos produtores que já passaram aqui nessa mesa. Então, eu queria saber de você, de onde você veio e como era essa sua realidade antes do digital. Perfeito, perfeito. A gente tem 2 horas aí pra gente conversar? Ah, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Cara, vamos lá. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Por que é que você deve me ouvir, né? Quem tá em casa. Basicamente, eu sou um jovem que veio do super interior do Brasil, interior do Ceará, cidade chamada Crato. E eu costumo falar, inclusive eu falei no meu livro, que eu sou um improvável. Por que eu sou um improvável? Porque a estatística estava contra mim, né? O ambiente, as pessoas, falta de recurso. Eu acho que na minha criação, o que me sobrou muito foi amor. Né? Minha família me deu muito amor, mesmo sem muitos recursos, mesmo de forma muito humilde. Eu acho que os conselhos foram quase que mais valiosos do que muitas mentorias, porque me entregou as bases para ser quem eu sou hoje. Né? Na biografiazinha que vocês fizeram no início agora, a gente pontuou que eu iniciei a empreender com 15 anos. Né? E tipo, não tem como você empreender sem saber o que é que você vai fazer. Mas eu sabia o que eu não queria fazer, né? Então, eu sempre quis ir pelo caminho certo, com muita honestidade, sem passar por cima de ninguém, né? Então, durante toda a minha jornada, eu sempre carreguei uma coisa que a minha avó falou. Ela faleceu em 2009 e ela dizia assim: meu filho, siga o caminho que o seu coração disser, porém lembre-se, você só tem o seu nome. Então, eu sempre quis empreender em qualquer coisa que eu fizesse, mas que não passasse por cima de ninguém. Então, eu sou uma pessoa que veio de família pobre, mas eu determinei que eu faria diferente. Eu ia quebrar esse ciclo da pobreza em minha família e foi o que eu fiz. Que legal. Caramba. Não, se você não veio de uma família rica deve vir de você, não é Boa, isso? excelente Verdade. corte, hein? Que legal. Ó, mas olha só, Aleph, você teve algumas experiências empreendendo no mundo físico. Como é que foi isso e como é que isso te ajudou posteriormente a fazer o que você faz hoje? Boa. Perfeito. Eu costumo falar que tudo que eu fiz durante a minha vida foi de forma intuitiva, mas sabendo onde eu queria chegar. Eu lembro, ainda criança, que muitas pessoas falavam que eu não ia ser nada, falavam que eu era só mais um sonhador, falavam que eu não ia ser ninguém. E cada uma dessas falas sobre mim, isso eu transformei em combustível para eu entregar os meus 200% em tudo que eu fiz. Minha primeira, vamos dizer assim, curva de evolução foi quando eu estava até comentando para vocês no almoço que eu tinha um sonho de comprar uma bicicleta. E minha família não tinha recurso para me dar uma bicicleta. Minha mãe não tinha recurso para me dar uma bicicleta, minha avó não tinha, meu avô não tinha. E eu, todo dia que eu passava na frente dessa loja, eu sonhava com aquela bicicleta. Então, eu paguei o preço de empreender sem saber que eu estava empreendendo e fui vender as mangas que tinha no quintal da minha avó. Né? Então, era o que a gente tinha. Então, eu me juntei com minha irmã e falei, cara, vamos vender manga aqui na rua. E a gente juntou as mangas e a gente foi vender de porta em porta. Então, assim, cada um desses episódios, por muito tempo, foi algo que eu guardei no meu banco de histórias, porque eu nunca quis crescer
com o viés de vulnerabilidade. A gente sabe que a vulnerabilidade é um dos maiores gatilhos mentais que existe. Qualquer pessoa que estiver assistindo esse podcast, que expor a sua vulnerabilidade, aquilo que você tem medo de falar para as pessoas, é isso que vai fazer você crescer. Porém, eu não queria estrategicamente ser intencional e lançar as minhas vulnerabilidades, porque eu falei, eu não quero crescer audiência com pessoas que têm pena de mim, ou que olha e fala, poxa vida, olha como ele sofreu. Então, por muito tempo eu guardei isso. Mas dali pra cá, todos esses episódios foi o que... Foi não, né? É o que estão me formando, que ainda tô só no comecinho, tenho 30 anos só, né? Então, primeiro episódio foi esse, né? Eu com, acho que 10, 11 anos, vendendo manga pra juntar dinheiro e comprar uma bicicleta. Depois vendi vela no cemitério, diga aí, escondido da família. Quem diria, né? Minha avó e meu avô moravam perto do cemitério, até hoje minha mãe tá morando lá nessa casa. Não e quero aí saber quem morreu, eu quero chorar. eu falei, cara, muita gente aqui na rua, tem oportunidade aqui. E aí fui no supermercado, Sim. falei com o dono do supermercado, falei, cara, não tenho dinheiro pra comprar essas velas aqui. Tem mercado, tem muita gente lá. Se você aceitar me dar consignado essas caixas de vela, eu vou lá vender esse negócio. Olha isso. Moral da história, eu vendi, cara, eu fui um dos que estavam vendendo vela que mais bateu o recorde, digamos assim. Por quê? Cara bonitinho, branquinho, cabelinho lisinho, no cemitério com a caixa de vela nas costas, é um negócio estranho ali. E ali foi também mais um marco pra mim. Minha família deu mó bronca, né? Porque, tipo, a gente nunca passou fome nessa cidade. Só que eu não sabia, mas estava me gerando uma inconformidade de, tipo assim, ver que outras pessoas tinham acesso a coisas que eu não tinha. Tipo assim, eu idealizava somente ter uma família normal. Eu não queria ficar milionário quando eu era criança. Tipo, minha mãe me criou sem pai. Eu não tenho pai nem no meu RG, eu tenho um pai. O cara não assumiu zero responsabilidade de mim. Minha irmã foi igual. E assim, eu não sou o cara que vai julgar a minha mãe pelas condições que ela teve. Ela deu o melhor que ela tinha. Só que é muito difícil pra você, no interior do Ceará, sem recurso, sem nada, sem um mentor, sem um pai, você dizer assim, cara, eu quero ser milionário. Eu não queria ser milionário. Eu só queria ter uma vida normal. Eu queria ter uma casa só ok pra receber meus amigos. Eu queria talvez ter um videogame pra me jogar. Eu queria ter uma roupa ok. Eu queria ter um transporte pra gente andar. Eu só queria isso. Então, naquela época, eu fui criando uma indignação do que é que eu não quero pra minha vida. E esses episódios de, eu posso dizer, empreendendo já, foi o que me fez saber que eu sou capaz de gerar recurso. Ou seja, se eu sou capaz de gerar dinheiro, eu posso gerar quanto dinheiro eu quiser. Eu só preciso me empenhar, eu só preciso estudar, eu só preciso testar, validar e ir pro mercado sem passar por cima de ninguém. Então, desde os meus 10, 11 anos, eu posso dizer, empreendendo. Depois disso, junto com amigos, começou com uma brincadeira, eu comecei a promover eventos. Né? Eu me juntei com o meu melhor amigo lá na época, a gente começou a produzir evento. A gente criou uma banda de forró para vender show lá na região. Olha isso. Diga aí, hoje a gente conversando no almoço me trouxe várias lembranças que eu nem tinha ativado mais elas. Mas enfim, nesse período da minha adolescência, me fez saber que eu posso gerar dinheiro. Eu posso mudar a minha realidade. Porque assim, hoje em dia existem dois tipos de pessoa. Aquela que vive reclamando e aquela que paga o preço. Sim. Então, hoje, eu vejo muitas pessoas que me pedem ajuda, que veio da mesma realidade ou pior do que a minha. E eu falo, vocês não querem crescer. Vocês querem ser crescido. Vocês querem o resultado de empreender. Vocês não querem empreender. Então, oportunidade não falta. Oportunidade não falta. Hoje o nosso negócio ele está na casa dos 10 a 15 milhões de faturamento por ano, porém eu teria capacidade de triplicar isso se eu tivesse mais boas pessoas, alinhadas com a cultura, alinhadas com o propósito. Por quê? Porque é como eu estava falando, se você trabalha sem um porquê e sem um porquê, você só está vivendo. Se você só está vivendo, você está buscando sobreviver. Você ganha para gastar com alimentação, com o básico, e você não vai crescer nunca. E adivinha, no final da ponta eu me prejudico. Ou seja, se a minha empresa só tem pessoas que só querem sobreviver, a gente não cresce. Então, todos esses episódios me formaram e continuam me formando para ser quem eu sou e quem eu vou me tornar ainda. Né? Então, todos esses episódios que aconteceram, desde a época que eu vendia manga, ou vela no cemitério, ou quando eu comecei a empreender no ramo musical e tal, que tipo, tudo isso sem zero instrução, me formaram para eu chegar no modelo de negócio digital, olhar para a oportunidade que é isso aqui. Poxa, existem há 4 anos a QIFI, vocês falaram para mim. Um negócio gigantesco que ajuda muitas pessoas pelo Brasil. Sim. Então, tipo assim, olha o tanto de oportunidade que tem, né? E tipo assim, o digital, ele tem tipo assim,
dezenas ou centenas de oportunidades para você crescer. Só que as pessoas hoje em dia, por muitos anúncios que prostituíram o mercado, eles acreditam que isso aqui é esquema. Eles acham que você vender infoproduto, vender curso, alguma coisa, é esquema, malandragem. Ah, tu tá nesse negócio aí digital, né? Tipo, eu comprei uma Porsche 911, tem pessoas que olham e falam, ah, esse cara aí, ó, era fudido, não tinha nada, tá aí, ó. Deve ter algum esquema, alguma malandragem. Tá fazendo coisa errada. Fazendo coisa E errada. não olha o processo todo pra chegar até aqui, Cara, né? pensa o seguinte, ó, a gente tá em 2024. De 2020 a 2024, todos os anos a gente vem multiplicando em percentual o nosso crescimento. Todos os anos. Não teve um ano que foi inferior ao outro. Só multiplicando. Só que antes disso, ninguém tava, quando eu tava com as minhas crises de ansiedade no quarto, sem conseguir dormir, que eu chorava, me trancava, me chorava, achando que eu era um bosta. Quando eu fui pra Espanha tentar empreender, eu vi que eu era um merda ali. Por quê? Porque as pessoas tratam você por ser de outro país como se você não fosse nada. Ninguém tava comigo quando eu iniciei na CLT, numa empresa que eu trabalhei. E tipo assim, naquela época, eu tava na missão de descobrir o que eu não queria pra minha vida. Eu falei, cara, a minha missão é saber o que eu não quero. Já que eu não tenho alguém pra me dizer o que eu quero, eu vou procurar o que eu não quero. E aí eu falei, cara, eu vou aceitar qualquer oportunidade, eu vou só trabalhar de CLT. Aleph, quantos anos? 18 para 19 anos. Eu falei, cara, vou arrumar um emprego. Não dá certo empreender pra mim, eu não sei por onde seguir, eu não tenho um mentor. E eu me apegava muito a isso. Talvez um probleminha, a questão de não ter pai e tal, dava vez ou outra aquela frustraçãozinha de não ter a quem recorrer. Pensa, putz, eu quero um conselho hoje. Eu vou ligar pra quem? Meus amigos mais fudidos que eu. Minha mãe, zero informação. Meus avós, zero informação. Restante da família, zero contato. Cara, me dava frustração. E eu me apeguei onde? A isso aqui. Então, quem tá hoje assistindo um podcast como esse, pode dizer assim, putz, eu tô nessa mesma situação agora. E eu posso te dizer que 4 anos depois de eu estar nessa... 6, 7, 8 anos depois de eu estar nessa situação, hoje eu vivo uma vida de sonhos. Hoje eu tenho um poste, tenho uma mansão, não devo a ninguém, tenho uma equipe com mais de 20 pessoas, tenho um negócio multimilionário. Só que, de novo, se eu não tivesse pago o preço de dezenas ou centenas de dias que eu abri mão de qualquer diversão, seja jogar futebol ou ir para uma festa, eu abri mão daquilo. Noites e noites e noites assistindo curso, lendo, assistindo vídeo, modelando pessoas. Noites e noites e noites tentando construir um novo ecossistema para eu estar rodeado de pessoas que querem a mesma coisa que eu. E eu não tinha pessoas próximas a mim. Então o que é que eu fiz? Me aproximei disso aqui, de vídeos. Então eu ouvia pessoas, me inspirava em pessoas e executava, porque esse é o ponto. Se você está aqui nesse podcast agora e você está procurando mudar de vida, esse podcast não muda a sua vida. O que muda de vida é suas atitudes. Então pensa o seguinte, você ouviu isso aqui. O que é que você extraiu e o que é que você vai executar? Esse é o grande X das pessoas hoje. Elas assistem, elas se motivam, passa 30, 45 dias com essa motivação e é muito ainda se passar e depois voltam pro loop infinito do fracasso, que é o sofá, Reels, biscoitinho, chocolate, açúcar, Netflix. Sim. Você E se paga... perguntando, por que eu não saio dessa vida, né? Por que eu não mudo? Ah, o governo. Porra. Se você for se importar com qual político vai entrar, você tá fudido. E se você é o cara que tá surfando a mamada de prefeitura, você é outro fudido. Por quê? Porque você não tá entendendo onde tá o teu valor. Você tá querendo surfar no valor de alguém. Então, assim, fechando o pensamento, né, da sua pergunta. Todos esses episódios me formaram para quem eu sou hoje. Eu tô só começando. Eu preciso de pessoas boas próximas a mim. E o nosso trabalho hoje é formar líderes. E eu tenho certeza que, tipo, é só a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Com certeza. Agora, vendo você falar assim, não consigo identificar que você em algum momento teve uma mente escassa, né? Você sempre quis buscar algo a mais. Então, você nunca teve esse problema de pensar pequeno, ou você já teve que desbloquear esse pensamento, algum tipo de pensamento limitante pra poder viver a vida do empreendedor. Eu acho que tudo começa no autoconhecimento. Quando você começa a se perguntar, a refletir sobre onde você está, o que você está vivendo, o porquê. E aí você começa a entender e trazer significado para as coisas e você começa a agir. Eu lembro uma vez que minha mãe, às vezes, conseguia um dinheiro para comprar roupa para mim e para minha irmã.
E aí ela tinha muita teoria de comprar volume de roupa e eu tinha muita teoria de comprar qualidade de roupa. Falava, mãe, ao invés da senhora comprar 10 camisas ou 5 camisas, compra uma boa pra mim. Eu sempre tive isso. E as pessoas falavam, esse cara se acha. O cara não tem nada e só quer ser merda. E aquilo na época me frustrava, porque dizia, será se eu sou essa pessoa? Só que ali eu tava entendendo o valor das coisas, não de exigir, que eu nunca fui de exigir ter o que eu não tenho. Mas eu nunca fui de me conformar em viver uma vida ruim e achar que é normal. Então, sobre pensar pequeno, eu comecei a me libertar dessa crença de escassez, né? Naturalmente, mas ainda não conscientemente. Eu sabia o que eu não queria, mas ainda não era consciente. E aí, cara, um livro que mudou a minha vida e a forma de ver o dinheiro foi o famoso Os Segredos da Mente Milionária. Que muita gente deve falar e realmente é bom. Por quê? Aqui também. Cara, por quê? O livro Segredos da Mente Milionária faz com que você ressignifique o dinheiro. E o mal da pessoa escassa hoje, que vive com a mente pobre, é endeusar o dinheiro. Então, todas as pessoas que são multimilionárias, que eu sento para conversar hoje, elas não têm problema com dinheiro. A gente pode falar de dinheiro tranquilamente. Se eu chego aqui e falo de 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, você já viu outras pessoas falar de 20 milhões, 30 milhões. Se você teve acesso ou tem acesso a esse dinheiro, você sabe que é só um dinheiro. É só uma moeda de troca. Só que o pobre não. A pessoa que é pobre de dinheiro, quando ouve você falando, ela gera tanto sentimento negativo porque ela não entendeu que tem que colocar o dinheiro no lugar dele. E eu costumo dizer que o dinheiro tem que ser seu escravo. O dinheiro não tem que ser o seu rei. O dinheiro tem que trabalhar para você. E esse é o grande problema das pessoas com a mente pobre. Elas colocam o dinheiro no centro das atenções. O dinheiro é tudo. Então, se você senta com 5 pessoas pobres para conversar, tanto de mentalidade quanto de dinheiro, essas pessoas vão endeusar o dinheiro. Elas vão valorizar você porque você tem dinheiro. E adivinha, o rico não gosta de andar com essa pessoa. Por quê? Porque você só fala de dinheiro. E dinheiro é só um meio, é só um papel, é só uma moeda de troca. Entende? Da mesma forma são bens. Por exemplo, eu vi que depois que eu comprei uma Porsche 911, carrão esportivo, que é o sonho de muitas pessoas, inclusive era o meu, algumas pessoas me tratam diferentes. Por quê? Porque pra elas é um... Cara, não sei nem te explicar como é que elas enxergam o dinheiro, mas... Ou o carro. Pra mim é só um carro. Não querendo dizer que não é algo especial, mas pra mim é um carro que é um símbolo, que é um troféu, que eu ando em cima do troféu. Sim. Mas não, eu não comprei pra ninguém, eu comprei pra mim. E a forma que a pessoa que você se torna quando você consegue esses bens, você vai evoluindo e vai liberando mais prosperidade pra você. Enquanto o pobre fala, isso é o que eu mais ouço, tá? Não querendo diminuir ninguém, não tô falando de dinheiro, tô falando de mentalidade. Mas tem pessoas que olham pro meu carro e falam, quanto é IPVA? Aí eu falo, 35 mil reais, um exemplo. E a pessoa fala, quantos quilômetros por litro faz o carro? Aí eu falo, depende, se pisar, 2. Aí outros falam, revisão, porque lá não tem concessionária. Então assim, se eu fosse comprar esse carro com esse olhar, eu não compraria. Sim. Se eu fosse comprar o carro com, um investimento, depreciação, se eu pego R$1 milhão, eu aplico, eu rendo 10 mil por mês. Se eu quisesse aplicar para gerar 10 mil por mês, eu aplicava, meu amigo. Mas você não consegue andar em cima de uma aplicação de 10 mil por mês e roncar como o escape da Porsche ronca. Sim. Então, assim, o grande mal da pessoa que tá com a mentalidade desalinhada por dinheiro é que o dinheiro vai se afastar dele. Por quê? Porque ele trata o dinheiro como o rei e não como um escravo. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, sou até romantismozinho no empreendedorismo, mas é o seguinte, quando eu parei de focar no dinheiro, o dinheiro veio até mim. Por quê? Porque eu controlo o dinheiro? Não. Não controlo o dinheiro. Eu controlo investimentos, eu controlo as ações que vêm antes do dinheiro. Isso aqui que a gente está fazendo pode me gerar dinheiro, gera dinheiro para a empresa que está fazendo esse projeto também, gera dinheiro para vocês. O dinheiro, ele nunca vai ser o ponto principal. Então, eu não controlo o dinheiro. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu rezar agora. Se Deus quiser, eu vou ganhar 1 milhão esse ano. Amém. Ixi, ei Deus, você sabe da minha intenção. Deus sabe da sua intenção, Deus te dá saúde, Deus te dá a oportunidade de você assistir um negócio como esse aqui e executar. Deus te dá muitas coisas, mas o que você faz com o que ele dá pra você? Entende? Então, essa é a questão. Você tinha mentalidade escassa? Tinha obrigatoriamente, porque eu vivia em um ambiente escasso. Porém, eu vou aprofundar mais um pouquinho em histórias, vocês vão me cortando qualquer coisa. Eu lembro que uma vez eu saí com um colega pra jogar futebol, e aí deu certa hora da noite, ele falou, minha mãe veio me pegar, vai comigo. E eu tive a experiência, primeira vez, da gente jogar futebol e voltar pra casa de carro.
E eu falei, cara, eu só queria isso. Às vezes era um golzinho, 1.0 básico. Não era uma Porsche, era um gol. E eu só queria aquilo, entende? Então, ali eu parei e refleti. Cara, por que que eu não tenho acesso a isso? O que é que eu posso fazer para ter acesso àquilo? Aí eu comecei a colocar na cabeça da minha família que eu queria estudar em colégio particular. Por quê? Porque eu ia para colégio público e, tipo, eu só arranjava confusão. Por quê? Lembra? Eu era aquele menino bonitinho. Então, o menino bonitinho no meio dos outros meninos mais danados era bullying. Era tipo, o playboy. Eu não era nada, pô. Eu era fudido igual ele, só que eu arranjava muita confusão. E eu senti que eu não queria estar naquele ambiente. O papo era errado, era droga, era briga, era armas, era só o que não presta. E aí eu comecei a dizer pra minha mãe, vamos dar um jeito de ir pra um colégio particular. E aí depois de muito esforço, a gente conseguiu ficar um período. Eu fiquei 6 meses num colégio particular lá, que foi a primeira oportunidade que a gente teve, atrasando pra caramba lá, mas ela fez o esforço junto com meus avós e deu certo esse período. E aí esse período foi muito bom pra mim, eu acho que foi um desbloqueio pra mim e eu não sabia que eu comecei a andar com pessoas que viviam a vida que eu queria ter, que não era riqueza, era o normal. E eu falei, caramba, isso aqui é possível. E ali eu me acostumei com aquilo. E eu falei, eu não quero voltar. Então, dali por diante, eu descobri o que eu não queria pra minha vida e comecei a trabalhar pra ter aquilo que eu preciso ou quero. Lógico, eu sempre tive o incentivo da minha família, minha mãe sempre me ajudou, sempre esteve comigo em todos os momentos. Meus avós também, eles faziam de tudo. Minha avó era serviços gerais do cemitério. Ela é bem conhecida na cidade porque ela fazia a recomendação dos corpos. Ela, nas horas vagas, pra você ter noção que ela fazia, ela recebia das famílias pra ir lavar os túmulos das pessoas. Caramba. E eu, às vezes, ia com ela. A gente levava limão e bombril pra passar nos negócios. Olha só. Diga aí. Pra tirar o Desencardeio o negócio. Essa é só uma palavra. Então imagina onde eu tava. Eu era o cara que andava com minha avó dentro do cemitério pra lavar os túmulos pra ela ganhar R$20. Entende? Então, eu vi os dois mundos e descobri o que eu não quero. Tem nada de errado, Aleph, em você fazer isso? Não. Tem alguma coisa de errado com alguém que trabalha com limpeza? Não. Tem algo de errado com qualquer profissão? Não. Só que eu consigo determinar, eu consigo definir o que eu quero pra minha vida. Perfeito. E o que eu não quero. Então, os mentores que eu tive na vida foram, principalmente lá atrás, sobre o que eu não queria fazer, o que eu não queria pra minha vida. Então, dali por diante, eu mudei essa mentalidade de escassez, né? E o livro, né, Os Segredos da Mente Milionária, ele foi um divisor de águas porque me fez olhar pro dinheiro com outro olhar e trazer significado pra ele, principalmente de multiplicação. Perfeito. E Aleph, você empreende aí desde os 15 anos, como você bem trouxe aqui pra nós, né? Então eu queria saber de você, quais foram os seus maiores desafios nessa sua jornada empreendedora e como é que você decidiu? O que te levou a entrar no digital depois? Boa. Vamos lá. Fazendo um pouco de linha do tempo. Sou péssimo com datas, mas eu vou tentar algo pra gente conseguir conversar. Eu sou formado em administração de empresas, certo? Por formação. E eu caí na administração de empresa não por amor. Foi porque era o que dava para pagar. Eu tinha dois sonhos de faculdade na época. Uma era odontologia e a segunda era direito. Passei para odontologia, mas a gente não tinha dinheiro para pagar. Depois passei para direito e a gente também não tinha dinheiro. Juntou todo mundo, não deu. E aí no próximo vestibular eu passei para administração, fiz o Enem e tal, tirei uma nota ok, mas ainda não deu para eu entrar. E aí eu falei, cara, o caminho para prosperar, para ser alguém rico, segundo o que dizem, é você terminar os estudos, se preparar, fazer faculdade, terminar a faculdade, arranjar um emprego, não é assim? Então eu falei, se estão dizendo que é assim, assim vai ser, meu amigo. Eu vou atrás de fazer isso. Era um sonho da minha mãe, dos meus avós, que eu entregasse o canudinho da formatura. E eu falei, cara, vou pra cima desse negócio. E aí fiz o vestibular, não passei pra pública, fiz o vestibular pra particular e o valor era 600 e pouco por mês. E aí, meu avô, ele ganhava um salário mínimo, minha avó já tinha falecido, e aí o meu avô falou, ó, eu vou dar um percentual, ele me dava 300, 400 reais por mês, e minha mãe pagava o resto, e às vezes eu ia juntando as coisas para pagar as contas no dia a dia. E aí ele falou, ó, você vai estudar, de um jeito ou de outro, a gente vai fazer de tudo. Nessa época, ele começou, com seus 70 anos, a ser vigia de obra. E eu não tinha consciência, mas ele estava complementando a renda, porque não dava.
e eu não raciocinava. Tipo, eu agia como se fosse algo normal, só que depois eu caí na real. Falei, cara, ele tá fazendo isso por mim. Com 70 anos, tem noção? 70 e pouco já. E aí, depois que eu tomei consciência do que tava acontecendo, eu falei, cara, eu não vou deixar ele pagar isso aqui, eu vou pra cima. E aí, eu arranjei um emprego numa franquia da Ambev. Eu entrei como ferista. E eu passei quase 2 anos lá nessa empresa. Eu ganhava um salário mínimo. E, tipo assim, foi um momento de muito aprendizado pra mim, porque eu tive o meu primeiro contato oficial com o mundo organizacional. E o interessante, eu até comentei com vocês que tudo isso que aconteceu era a formatura, era a formação para ser quem eu sou hoje. E eu lembro que eu, como ferista, eu tirava as férias de vários setores. Ou seja, eu estava aprendendo um pouco de tudo, mas não sabia. Então caí no primeiro setor, que diziam que era um dos mais difíceis. 15 dias de treinamento, já assumi o cargo e tal, e aí fui ficando em outras coisas. Só que, tipo, eu tava praticamente pagando para trabalhar, porque o dinheiro que eu ganhava, eu pagava combustível e alimentação para ir para a faculdade. Então, como era a minha rotina? Eu ia pro trabalho, trocava de roupa dentro do carro e ia pra faculdade. Então, essa foi minha rotina por uns 2 anos e pouco. Até que alguns motivos me fizeram refletir sobre quanto eu ganhava, sobre para onde eu ia, sobre plano de carreira. Igual você falou, eu parei e pensei, por onde eu cresço aqui? Chamei o gerente, falei, onde eu cresço aqui? E aí a gerente disse, você tá no último estágio. Ou seja, você ganha pouco, mas é normal, aqui todo mundo ganha isso. Depois do seu cargo só tem o meu. Ou seja, vai querer competir comigo? Eu senti isso. Então, eu senti, você é um Zé Ninguém, fica aí se quiser. Foi só isso que eu ouvi. Ela passou meia hora falando, eu só entendi isso. Eu falei, tá, então não tem oportunidade de crescer. Não. Beleza. Ali eu comecei a olhar com outros olhos. E aí foi a época que eu virei meio que um camelô. Então eu falei, cara, eu não vou sair do emprego que eu preciso, mas eu vou complementar minha renda e vou virar camelôzão. Aí eu comecei a vender perfume, comecei a vender relógio, sapato, coisa de chinês, coisa de mercado, de camelô, sabe? Comecei a vender tudo. Eu andava com uma maletinha que você jurava que eu era um executivo. Só que dentro tinha relógio, roupa, perfume, tudo que a pessoa quisesse comprar. E eu comecei a virar um camelô mesmo. O que é que eu fazia? No horário de almoço eu pegava um ônibus, às vezes para não gastar gasolina. Aí eu ia pro centro da cidade, ia pro camelô, pro mercado central, olhava o que tinha de oportunidade, batia foto das coisas, voltava, divulgava nos grupos, falava para as pessoas que eu estava trabalhando com isso, o pessoal pedia, eu ia lá de ônibus, comprava as coisas, voltava e fazia essa revenda. E vendia muito a prazo. E aí, a época que eu tomei a decisão de sair de CLT foi quando o meu rendimento de camelô foi tipo 2 vezes maior do que o meu salário lá. E eu só vendia para a empresa. Você estava fazendo paralelo, então? Paralelo. Era trabalhando e no horário de almoço eu comprava as coisas e todo mundo sabia que eu vendia as coisas. E aí o pessoal chegava pra mim, eu quero tal coisa. Aí eu ia atrás do fornecedor. E aí eu comecei a ver que, tipo, o meu valor era superior sendo camelô do que eu andava com as fardas da empresa e era todo formalzinho. Camisa social, calça social, sapato social. Eu andava todo, só olhava e dizia, esse cara é executivo do projeto. Só que eu era só um ferista tentando ter um espaço na empresa e eu não tinha. E ali, naquela época, eu parei e falei assim, cara, eu vou empreender porque o pior cenário que pode acontecer é eu ficar de camelô tendo o salário que eu tenho. Aí, criei coragem, aí liguei pra minha mãe também, falei, mãe, eu vou falar uma coisa pra senhora, eu tô tomando a decisão de sair aqui da empresa, eu quero só que a senhora me diga o seguinte, se tudo der errado, falta um teto e comida pra mim, foi o que eu falei. Ela disse, pode ir pra cima, que ela dizia, você mata e eu enterro, ela brincava, né? Aí eu falei, então tá bom, então eu vou pra cima. Aí fui, chamei o gerente e tal, tomei a decisão de sair. Quando eu saí, eu peguei o dinheiro que eu juntei e eu falei, vou abrir um negócio físico porque eu não quero ser camelô, não quero ser conhecido por ser um camelô. Eu quero ter um negócio físico. Abri o meu primeiro escritório de calçados, já tinha fornecedores, tinha essas outras coisas de fornecedores também, e eu me denominava um distribuidor, para não ser um camelô. Então eu falava, ó, aqui é o escritório da distribuidora. Né? Ou seja, sempre muito bom no marketing. Bom. Muito bom. Cara, tudo é o ângulo que você vê. Uma coisa como você fala, né? Como você apresenta. Exato. Então eu tentava fazer com que as pessoas não me enxergassem pequeno. Porque ninguém quer fazer negócio com fracassado. Isso é um mantra que eu carrego até hoje. Se eu inicio hoje uma consultoria com um médico e ele tem um posicionamento fracassado, os pacientes vão sentir que ele é um fracassado.
Verdade. Se o médico, ele cobra R$1.000 de consulta e tem um posicionamento do médico fracassado que cobraria 300, ele não tem capacidade de lotar a agenda com R$1.000 de consulta. Então, tudo que eu tô falando aqui, se a gente adaptar à realidade do médico, é semelhante. Só que o médico, trazendo um pouquinho para esse mundo que eu atuo, o médico é o seguinte, ele é muito confortável para querer empreender. Pensa o seguinte, você se forma agora, tem emprego amanhã, em um plantão, por exemplo, ou nos convênios, você tem sua agenda super lotada e você ganha seus R$2.000, R$3.000 em alguns bons plantões, e aí pensa, você faz 20 plantões no mês, você tem 50 mil ali de salário, em média. Então, o cara pensa, eu ganho 50 mil reais, pra que eu vou empreender? Isso é coisa de charlatão. Só que, beleza, enquanto você tem 30 anos fazer isso, 20 e poucos anos. E quando você tem 50? Quantos de vocês, e de vocês também que estão assistindo aqui, nunca foram num hospital e você viu um médico que aparenta estar mais doente do que os pacientes? O médico está obeso, o médico não sabe o que é dormir, o médico não sabe o que é estar com a família. Quantos? Então... A feição tá cansada. Cara, o médico, ele pensa, o cara com 30 anos, aí por ele ter esse salário alto, ele acha que ele já é super rico. Então ele compra uma super casa, ele não compra uma casinha, ele compra uma super casa. E aí o banco dá crédito, porque é médico. E aí ele contrai uma super dívida, né? Aí depois dessa dívida, às vezes ele tem um FIES, que é uma outra dívida. Aí ele compra um carro, mas ele não quer um carro normal, ele quer um super carro. Aí ele contrai outra dívida. Aí o que acontece? Ele passa a vida inteira pagando dívida. E quando ele vê, ele tem 50 anos. Os filhos às vezes crescem órfãos, porque não tem pai perto. Eu nunca tinha visualizado essa linha do tempo dos profissionais liberais. Pensa. Então, assim, o projeto do Hackeando a Medicina, ele é algo que realmente vem mudando a vida dos médicos, porque a gente faz com que eles enxerguem de outra forma. O meu trabalho é fazer com que a hora do médico se torne cada vez mais cara. Só que, claro, isso não acontece do dia para a noite, isso não é esquema, isso não é um botão que você aperta, isso não é algo mágico, isso é uma construção. O mesmo brand que eu construí para eu sair do 0 a 14 milhões de faturamento é o que eu faço com os médicos. Perfeito. Só que eu não fiz isso em 3 meses, nem 6 meses, nem em 1 ano. Eu ainda estou fazendo. Então, se eu parar hoje de fazer aquilo que me trouxe até aqui, mês que vem ou ano que vem, eu não vou ter o mesmo resultado. Isso chama-se empreendedorismo. Legal. Só que tem muitos médicos que, por eles não terem aprendido isso na faculdade, eles vivem em um loop infinito. Qual é o loop? Vamos voltar lá pros infoprodutores iniciais. Você é a média das 5 pessoas que você vive, não é assim? Os médicos, eles vivem em bolha, certo? Se você vive na bolha de médicos, de outros médicos que fazem a mesma coisa que você, o que, Aleph? Vida comum. Eu faço plantão, às vezes complemento com um convênio que me dá ego, porque aparece que eu tenho 10, 20 pacientes por dia, mas não é seu, é do plano. Nossa. E aí, quando dá o final de semana, junta a galera, chega de SW4, chega de Hilux, chega de carrão, aí vão fazer churrasco, vão tomar uma, vão brincar, aí na segunda, plantão. Entende? Então, essa é a vida do médico comum. Só que, muitas vezes, os médicos comuns, eles têm a capacidade de se tornarem super médicos. Médicos empreendedores que têm negócios milionários. Só que, para isso acontecer, ele tem que entender que ele tem um negócio dentro da medicina. E aí, qual é o nosso papel? Estruturar os 3 pilares do negócio deles. Marketing, comercial, dados e gestão. Quando a gente vem estruturando ponto a ponto, o resultado ele é indiscutível, não tem como não ter resultado. Então, o que é que me fez cair no mundo digital? Né? Voltando lá para o loop. Então, quando eu estava nessa empresa CLT, eu saí, abri o meu escritório de distribuidora, digamos assim, e aí aos poucos eu fui começando a ter mais clientes, juntando dinheiro, consegui projetar e se tornar uma loja. Que até então eu fui numa loja de usados, comprei uma mesinha de R$400 e uma cadeira foi R$600. E depois mandei fazer 4 puffs. Essa era a minha estrutura, super estrutura. E aí os sapatos ficavam no chão, umas caixas e tal, e tava tudo certo. E eu falava que tava esperando os móveis chegar. O pessoal chegava, não, eu resolvi começar logo porque... Cara, móveis planejados. Foda, demora muito, né? Você sabe como é. Ai, não, relaxa. Aí o dono do ponto colocou um ar-condicionado, me fez pagar parcelado, enfim. Foi dando certo. Mas a minha virada para entrar pro digital veio, tipo, 12 meses depois, 1 ano depois de começar, que foi quando eu me vi na mão de influenciadores. Eu falei, preciso divulgar meu negócio. Quais são os veículos? Aí, na época, panfleto, rádio. Os eventos que eu tinha contato, colocava o povo para falar no palco às vezes. E influenciadores, que eu ficava à mercê dos caras ir lá para divulgar.
E eu 100% low profile. Eu não era o expert. Eu não fala, gente, a loja e Não tal. mostrava a sua cara, Não, nada ainda. eu era super tímido. E nessa época, eu comecei a ser ousado. Então, todo trabalho de faculdade eu dizia, eu apresento. Mesmo sem saber. Passei algumas vergonhas, mas deu certo. Então, eu comecei a me expor mais. Falei, cara, se eu quero ter um resultado diferente, que eu acho que foi o gatilho de ver o meu avô na merda. E eu falei, eu tenho que mudar isso. Eu comecei a dar all in tudo, sabe? Eu comecei a ser ousado. E eu acho que esse é um grande hack pra quem tá aqui, Total. que pra você se tornar um milionário, pra você ter um negócio milionário, você tem que entender que se você não trabalhar execução com ousadia, você vai ser mais um na estatística dos falidos. Essa é a verdade. Mais um na estatística dos falidos. Por quê? Porque o resultado, de novo, vem da execução. Perfeito. Então, eu comecei a aparecer devagarzinho, por trás das câmeras só, sem mostrar meu rosto e tal. E aí, eu tive contato com o Érico Rocha, né? O Fórmula de Lançamento. E aí, eu comecei a receber remarketing atrás de remarketing. 6 em 7, e lançamento interno, lançamento de semente, lançamento de todo jeito. Aí, eu comecei a estudar os conteúdos para aplicar na loja. Apliquei, funcionou. Comecei a rodar os primeiros anúncios no botãozinho impulsionar pelo próprio Instagram já. E aí começou as coisas a funcionar. Eu mesmo captava já os primeiros clientes e eu fui me empolgando na coisa. E aí, a época que eu mais ganhei dinheiro nessa loja, que poucas pessoas sabem, foi quando eu criei um e-commerce dessa loja. Lembra? Eu sou bom em marketing. Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma loja na internet que dava a percepção de que eu era gigante presencial. Então, a pessoa caía no meu site e tinha alguns produtos da minha loja e as pessoas pensavam que estavam comprando de fábrica. E eu não falava que era fábrica, mas ficava na percepção. E aí, eu comecei a conseguir lojistas de diferentes cidades. Pra você ter noção, eu comprava muito produto de Nova Serrana, em São Paulo. E nessa época, eu tinha cliente de muito próximo a Nova Serrana me comprando. E o que é que eu fiz? Olha que drop doideira que eu criei. O cara comprava de mim e me pagava. Eu comprava da fábrica, mandava ele colocar minha marca e enviar pro cliente. Já fazendo drop desde... Dropzão. E ali foi a época mais feliz da minha vida, porque eu não tinha contato zero. Eu só tinha que negociar e vender. Eu falei, caralho, vou ficar muito rico agora. E aí anunciava no Mercado Livre, em tudo que tinha de marketplace eu anunciava. E eu só vendia as grades. Era 12, 24, 36 peças. E o que tinha aí nesse anúncio que fazia você parecer um gigantão? Cara, é só a embalagem, só a forma de comunicar. Por exemplo, eu divulgava a logo da empresa com um mock-up como se fosse uma loja super grande. Tá. E eu tratava as palavras como um negócio grande. Então, quando o cara entrava em contato comigo, ele dizia, quanto é um sapato? Eu não tratava como é um sapato. Eu falava, olha, amigo, aqui no nosso escritório, na nossa central de distribuição, tipo, eu usava essas palavras, né? Então, aqui na nossa central de distribuição, a gente só trabalha com grades, porque a gente tá acostumado com pedidos acima de 80 peças. Mas, tipo, é só ancoragem. Entendi. Eu só usava ancoragem. Legal. Não era mentira, eu não dizia, somos uma fábrica que tá no interior. Não, eu falava, olha, nosso CT aqui do Ceará, nós temos um CT aí em São Paulo, que era a fábrica que enviava. O nosso CT aí de São Paulo vai enviar pra você e tal, vai chegar mais rápido. Então, assim, era só um jogo de comunicação. Legal. Eu não dizia, somos os maiores do Brasil. Eu não falava essas coisas. Então, eu tentava trabalhar isso. Outra coisa, quando eu tinha uma pilha de estoque muito grande na minha loja física, eu fazia foto e lançava como se eu tivesse enviado aquilo para outras regiões. Então, dava essa credibilidade. Falava, hoje saiu mais 300 pares para o estado do Goiás, um exemplo. Legal. Então, eu tô sem estoque, vou demorar mais 15 dias para enviar a sua e tal, vou mandar produzir. Então, essas palavras ia gerando a sensação de, caramba, eles são grandes. Entende? Então, o meu próximo passo era lançar marca própria e eu já estava estudando sobre maquinário de criar minha própria fábrica. Por quê? Porque eu nunca pensei pequeno, porque gasta o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho, pensar pequeno e pensar grande. Então, nessa época que eu fui pro drop e tal, eu comecei a fazer realmente muito dinheiro. E aí, eu falei, putz, o negócio tá dando certo aqui e tal. E eu fui reinvestindo na loja. Então, melhorando a estrutura, trazendo mais estoque, etc. Para chegar no digital. Fiz os primeiros lançamentos, né? Conheci Érico Rocha e tudo mais. Meses depois, fui assaltado a mão armada na loja. Eu até falo isso no meu livro, porque é tão extenso a historinha que eu falo, cara, eu vou gastar o meu tempo com isso não. Então, basicamente, fui assaltado a mão armada, levaram tudo da loja nessa época. A loja ficou muito conhecida por esse assalto e meses depois furtaram, roubaram a frente e levaram mais coisas. Então, eu descobri mais uma vez o que eu não queria para minha vida. E aí resetei tudo, vendi a maior parte das coisas e resolvi ir pra Espanha empreender lá. Que a minha família morava lá e tal. E, tipo, eu falei, eu sei o que eu não quero, então preciso me reencontrar.
E aí, eu fui pro digital e dei all-in em tudo. Falei, cara, tudo que eu aprender eu vou ensinar, em primeiro lugar, até eu descobrir o que é que eu quero fazer para empreender. Eu costumo dizer que eu nunca estudei para ser mentor. Nunca estudei. Vou estudar aqui em como eu vou fazer esse infoproduto para eu ensinar para as pessoas. Não. Eu estudava, exemplo, vou estudar estratégia de tráfego para eu fazer o meu tráfego. Vou estudar copywriter para eu criar as minhas copies, para eu fazer legenda, para eu criar as minhas coisas. Nunca vou estudar copywriter para eu ensinar copywriters a ser copywriter. Eu não faço isso. Eu nunca criei uma pirâmide de, tipo assim, eu te ensino a ganhar dinheiro para você vender produto ganhando dinheiro e aí começa o loop. Nunca fui nessa pegada. Porque eu não acredito. Não é que tá errado nem tá certo. Dá dinheiro pra caramba, mas não era a minha praia. Então, nessa época que eu dei all-in no digital, começou a surgir oportunidades. E aí eu atendi uma pessoa na Espanha, validei. Recebi um convite para vir pro Brasil fazer uma consultoria, fiz a primeira, validou e deu certo. Por que que dava certo, Aleph? Por que que você é o fodão dos casos de sucesso? Eu não tenho um segredo, só que eu me entrego de 200%. Então, Aleph, você só tem 3 negócios pra você fazer consultoria. Você tá fudido, isso aqui nem paga suas contas. Eu já fiz consultoria? Pra você ter noção, eu já fiz consultoria em troca de combustível. Eu já fiz consultoria em troca de comida. Então, tipo assim, já fiz consultoria de graça. Por que, Aleph? Porque eu precisava do depoimento dessa pessoa dizendo, olha, funciona. Porque ninguém ia confiar em mim. Então, como eu entrei no digital? De novo, não estudei pra virar infoprodutor ou mentor. Eu recebi a oportunidade, fui e vi que era realmente uma oportunidade lucrativa. Por quê? Porque só dependia de mim. E aí eu não usava óculos antes, mas eu estudava pra caralho. E chegou uma época que eu não tenho problema em enxergar, mas luz branca, principalmente, me dá uma dor nos olhos gigantesca. E o que era isso? Movimento repetitivo e tela azul na frente. Porque eu estudava pra caralho. Tinha dia que eu dava quase 24 horas ali na frente do computador. Caraca. Entende? Então, saía, comia, às vezes ia pra academia, voltava, computador. Gravava, eu editava, eu postava, fazia técnicas de SEO, eu criava minhas páginas, eu criava as copies, eu criava conteúdo, eu editava, eu postava. Era tudo. Tudo. Então, em resumo, como eu caí no digital, eu não estudei pra ir pro digital, né? Eu estudei pra usar o digital pra mim. Legal. E aí surgiram as primeiras oportunidades. Abracei como eu preciso que essa pessoa dê certo, deram certo. Lógico, não são todos que dá certo, isso é óbvio. Porém, em percentual, os negócios que seguem nossa metodologia, os negócios que entendem que estão construindo uma empresa e não estão montando um esquema para fazer dinheiro, eles têm resultado. Não tem como não ter. Só existem 2 perfis de clientes. O primeiro que faz até dar certo e o segundo que paga para ver, não faz a parte dele e delega ou terceiriza a responsabilidade. Porque assim, ó, pensa. Vamos para a realidade desses médicos aqui, tá? Vou voltar aqui, que sei que muitos médicos vão assistir isso aqui. O cara tá nesse loop infinito. Entre plantão, pensa. O cara estudou mais de 10 anos e eles não param de estudar, certo? Eles não param. Aí eles estão fazendo vários plantões para complementar a renda, pagar a conta, etc. Tá, tipo, trabalho pra caramba, mal vê a família, tá sempre cansado, sem disposição para brincar com os filhos e tal. Em paralelo, eles atendem por convênio. Nos convênios é quando eles se sentem mais médicos, no sentido de valorizado, porque no hospital ninguém sabe nem o nome da pessoa. Você lembra? Você já foi no hospital, não já? Você lembra o nome de alguém? De algum médico que te atendeu? Não. Você não lembra. Porque... Geralmente só lembra nome de médico no hospital quando o médico fez alguma merda. Que aí ele fica conhecido, né, negativamente. Sim. Não, o doutor Boa. fulano é Boa. péssimo. Não vai nele, não. Então o cara no hospital, ele é só o doutor ou doutora. E em muitos dos casos não respeita. Eita, como é novinha, como é novinha, ou não sei o quê. Mas não tem, esse é o doutor fulano de tal, especialista em tal coisa, que eu sou fã dele. Não tem isso. E o médico, na verdade, todo profissional, ele quer ser valorizado. E não só valorizado, ele quer ser reconhecido. E eles não têm isso. Aí eles vão pro convênio. No convênio, eles são um pouco mais reconhecidos, mas os clientes ainda não são dele. Então é como se você estivesse empreendendo em um castelo de areia. Primeiro que não é seu, segundo, qualquer coisinha desmorona e acabou. E o que acontece? Olhando para aqueles 2 perfis de médicos, pensa, o cara tá acostumado a ter agenda lotada nos convênios sem fazer nada. No hospital tem fluxo toda hora. Qual o maior desafio deles? Primeiro, empreender. Segundo, captar. Por que empreender antes? Porque se ele não tem as estruturas para empreender, se ele não tem processo, equipe, metas, a rotinazinha básica, não tô falando de, meu Deus, você vai fazer um super
projeto de empreendedorismo. Não, tô falando do básico. Ele não tem o básico. Não tem equipe comercial, ele pega uma pessoa que não tem experiência para ser recepcionista e quer tratar como comercial, eles aumentam o preço da consulta. Por quê? Porque ele viu um amigo dele cobrando esse valor, então eles não têm essa estrutura. Então, racionalmente falando, o que é que esse médico precisa? Ele precisa de mais tráfego? Ele não precisa de tráfego ainda, porque como é que você vai tracionar algo que não tem? Verdade, ele não tem estrutura. Verdade, pensa. Não, pensa. Ele tá nessa situação e ele diz para mim, eu vou abrir agora a agenda particular. Começou agora, tá? Eu falo, tá bom, show de bola, vamos lá. Você abriu a agenda, a agenda Balneário Camboriú aberta. Vamos dar um exemplo aqui. Aí você coloca R$10.000 em tráfego. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, é uma roleta russa. Ele não tem estrutura de atendimento, ele não tem estrutura de produto, muitas vezes. Eles não sabem como aumentar ticket médio com o pessoal ali. Eles não têm uma marca que vai reter as pessoas que vão visitar o perfil. A chance desse médico dar errado sem as estruturas é grande. Porém, o que é que muitos querem? Eles começam agora e eles querem resultado imediato, como todo mundo. Verdade. Só que se você não estruturar as bases antes de escalar, a chance de dar errado é muito grande. Esse é o primeiro perfil de médico. O segundo perfil de médico, ele já tem uma mentalidade de empreender. Talvez ele esteja inserido em um grupo que empreende, ou talvez ele esteja inserido em uma mentoria ou em algum lugar que força ele a entender sobre empreendedorismo. Qual a regra do empreendedorismo? Primeiro, não existe garantia. Se você quer empreender e acha que você vai ter estabilidade, deu ruim, amigo. Volte de 2 casas. Agora, você quer empreender e você tá com a mentalidade alinhada para fazer dar certo, independente de qualquer coisa, vai dar certo. Pode ser daqui a 2 meses ou 2 anos. Vai dar certo. O que é que a gente faz nesses casos? A gente vai calculando o risco. Por quê? Porque eu não vou fazer o médico pegar todo o recurso dele, investir em aprender e ficar na merda. Eu não vou fazer isso. Então, fechando o loop, existem 2 perfis de médico. Um que desiste no meio do caminho e realmente não dá certo, e o outro que faz até dar certo, que entende que ele está construindo um negócio, que ele sabe que não é do dia para a noite e os resultados acabam acontecendo. E é muito interessante você trazer essa percepção, porque acho que quem vê médico assim já tem, quem não conhece, né? Já tem uma ideia na cabeça, tipo, o cara já venceu na vida. Tipo, esse aí tá com a vida ganha. E quantos médicos também já passaram aqui no QCast que realmente viram uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro, ter uma liberdade muito maior com o digital, porque a rotina médica tava absurda, cansativa. Né? Sim, total. Eu costumo brincar também, eu falo às vezes pros médicos o seguinte, às vezes tem perfil de médico que tá ocupado demais para enricar. Que é isso. Pensa, o cara que tem essa rotina agitada de plantões e convênio, ele não tem tempo para empreender. Ele não tem tempo para entender isso aqui que eu tô falando. E às vezes ele nem quer ter tempo. Porque o tempo que ele tem, ele quer estar com a família. Então, eu falo, cara, você tá ocupado demais para ficar rico. Não adianta você querer contratar uma empresa, um profissional, um mentor, um projeto, consultoria, o que for, sem com que você tenha tempo de executar e entender o que você tá fazendo. Entende? Então, assim, a chance de dar errado você sozinho é muito maior. Aleph, o que você faz? Tem um botão mágico que muda a minha mentalidade? Tem, não. Se você não fizer os seus 50%, os nossos 50%, não dá para carregar você. Eu tenho médicos, pra você ter noção, que entraram em um programa de mentoria nosso e ele nem formado tava na especialidade dele e com meses depois ele fez 80 mil em faturamento. Por quê? Porque ele entrou na mentoria antes de ter concluído o subnicho dele, a especialização. Quando ele se especializou, ele já tinha entendido as paradas de empreender e nos primeiros 2 meses ele já fez 80 mil. Isso funciona para todo mundo? Não. Isso funciona para quem tem a mesma mentalidade de dizer, eu tô aprendendo aqui, é para eu criar um negócio milionário na medicina. E essa pessoa tá prosperando até hoje. Por quê? Porque ela entendeu os conceitos. Então eu tenho uma parada que eu falo para qualquer cliente, mentor, parceiro nosso, ou cliente mesmo, que é o seguinte, quando você entende os pilares, a gente entrega a independência do teu marketing. Você não fica preso a mim. Eu não quero o cliente preso a mim. Eu quero que eu e a minha equipe, a gente seja uma solução para os médicos. E não com que você diga, se eu deixar ele, eu quebro. Não. Agora, tem muitos casos de pessoas que fazem um programa conosco de 1 ano, por exemplo, triplica faturamento, começa a crescer muito, aí ele fala, agora eu sou fodão, eu toco sozinho. E volta para o resultado que ele tinha antes. Acontece muito. Sim. Porém, o nosso papel é simplificar a vida do cara e acelerar os resultados dele. Sim. Tanto em crescimento de marca, como você pontuou no início, quanto em faturamento. Então, assim, não tem fórmula mágica, mas o cara trabalhando direitinho, seguindo esse passo a passo, o resultado vem. Perfeito. E hoje você é aí uma referência, né, nesse nicho médico. E você se formou em administração, se tornou uma referência, você tem a formação. Como é que foi essa sua construção aí de autoridade? Boa. Assim, eu acho que construção de autoridade, ela tá
muito associada a resultado, né? Então, é difícil você construir sua autoridade sozinho. Então, tipo assim, existe um post que você fez que trouxe autoridade? Eu não acredito nisso. Eu acredito em constância, repetição e resultado. Então, exemplo, você quer se tornar referência em um assunto? Domine as palavras-chave desse tema, desse assunto e do perfil de cliente que você quer atuar, trabalhar e captar. E de forma muito repetitiva, fale sobre esse assunto. Aí você vai conseguir a primeira relevância de parar para ouvir essa pessoa. Porque se tem coerência o que você está falando, se faz sentido, é o primeiro voto de confiança que o público vai dar. Depois disso, se você não tiver resultado para plausibilizar a sua autoridade, você perde tudo. Então, o que é que eu fiz? Trabalhei muita repetição com constância. Muitos dias que eu não tinha vontade nenhuma de aparecer na internet, eu tive que aparecer por estratégia mesmo. Segundo, eu precisei me tornar criar um marketing cirúrgico no meu nicho para poder eu ser assertivo e falar exatamente o que é que o meu cliente vive. Eu costumo falar que o nosso marketing ele é muito direcionado para pessoas. Eu não faço marketing olhando para scripts, olhando para o que tem livro. Eu entendo dos fundamentos, eu entendo das estruturas, templates, etc. Mas eu não moldo a comunicação de uma pessoa para caber no meu marketing. Marketing, ele se não tiver a empatia para você entender sobre com quem você está falando, o porquê, qual o seu diferencial competitivo, proposta única de valor, você não vai fazer seu marketing, você não vai construir autoridade. Então, eu acho que o meu maior diferencial foi ter focado em colecionar casos de sucesso, que é resultado, e trabalhar muito constância e repetição. Porque dessa forma eu consegui entrar no mercado médico e cada vez mais me fixar ali. Por quê? Porque cada nicho tem uma particularidade. A gente atua hoje com médicos do transplante capilar, por exemplo. Nós desenvolvemos fluxos online e offline para captar paciente dentro do mercado do transplante capilar. A gente atua com o dermato. A gente entende narrativas, palavras-chave que conectam com o público de alta renda. A gente atua com nutrologia. Na nutrologia a gente entendeu um sistema de programas de acompanhamento que gera mais resultado para o paciente, entrega mais previsibilidade para o médico. Cirurgias plásticas, a gente criou combos de tratamento. Então, assim, a gente vai entrando em alguns mercados pequenos, digamos assim, entendendo as particularidades deles, associado ao diferencial competitivo do médico, como ele quer ser conhecido e etc. E a gente dá atração. Então, hoje eu não conheço ninguém no Brasil, nesse mercado, que atue dessa forma. Existem pessoas que trabalham em modelos tradicional, funcionam, têm resultados, mas isso fez com que a gente saísse na frente. E como eu até brinquei no horário de almoço. O fato de eu ter vindo do interior, do Ceará, me faz na competição do sucesso, que a gente pode imaginar de 0 a 100 uma categoria ali de resultado. Vamos imaginar que 100 é o sucesso, 0 é o início da sua jornada. Eu começo no menos 50 por estar no interior do Ceará, entende? Então, assim, primeiro, na região eu não cresci primeiro lá, eu cresci fora. Meus clientes eles são espalhados pelo Brasil. 5, 10% da minha base é na minha região. Então, eu comecei já no negativo. O fato de eu ter começado no negativo me fez com que eu precisasse me empenhar mais e mais lives, mais constância, mais resultado, etc. Então, acho que esse conjunto de fatores fez com que eu conseguisse me fixar no mercado médico e começasse a construir essa minha autoridade. Perfeito. E como é que surgiu o Hackeando a Medicina? Que você comentou aí que é o seu produto principal para ajudar os médicos a aumentarem a lucratividade das suas profissões. Como é que ele surgiu? Você foi entendendo a demanda do mercado e foi desenhando esse produto? Isso. Muito boa pergunta. Seguinte, o Hackeando a Medicina ele foi criado da seguinte forma. A gente, em 2022 e 2023, a gente vendeu um produto que tinha contato presencial. Então, a gente desenhou a jornada do nosso cliente, desde anônimo até o pós, que é quando completa-se o primeiro ou o segundo ciclo, e a gente desenhou a jornada do paciente também, desde quando ele era anônimo até o encantamento do paciente pós-consulta. Então, cada encontro presencial que a gente ia, a gente aprofundava em um dos pilares. Exemplo, pré-consulta. Todos os pilares que antecedem a consulta. Desde o posicionamento, desde a rotina, desde os processos, desde dos cargos que as clínicas tinham que ter. A gente mapeava isso de forma presencial, olhando olho no olho com equipe de médico que estava prosperando já ali 100, 200 mil mês e médicos que estavam no início da carreira. Então a gente playbookou tudo isso. Depois a gente foi para a segunda fase, que era o momento da consulta. Nesses encontros presenciais, a gente atuava com como o médico estava fazendo a consulta. Então pensa,
Hoje, nosso produto, o mais premium, né, que é a nossa consultoria, custa 150 mil por ano. Esse produto, a gente cria até o script de vendas para o médico fazer durante a consulta. Nossa. Ou seja, eu tenho um especialista no meu time, faz uma reunião com o médico e simula uma consulta. Depois dessa simulação de consulta, o meu time de especialista cria em qual momento ele aplica uma técnica, em qual momento ele inclui o produto, como ele oferta o produto, como ele precifica, como ele apresenta, sabe? Que legal. Então, como foi criado o Hackeando a Medicina? A gente mapeou a jornada do paciente e trabalhamos presencialmente com as clínicas e nichos de forma, de novo, presencial e prática, cada uma dessas etapas e playbookou. E aí a gente lançou o método e depois a gente foi aprimorando, incluindo novos funis de aquisição, formas de reter mais paciente, encantamento. Hoje no nosso livro a gente fala de 3 pilares dentro do método. Primeira fase a gente chama da fase de aquisição, que é quando a gente trabalha uma estratégia focada em captar os primeiros pacientes, principalmente através dos fluxos que a gente roda. Depois a gente trabalha o fluxo de ativação, que é quando a gente estrutura marca, deixa o perfil preparado para escalar a coisa. E o terceiro pilar é a fase de monetização, que é quando a gente entra na fase de empilhamento de funis, que a gente coloca várias fontes de aquisição de clientes, vários estímulos de resultado, marketing de influência e outras ações. Então, esse método ele foi criado no campo de batalha. Ele não veio da cabeça, nem veio de um livro. A gente foi presencialmente, conheceu a dor do médico, criou solução e validou no campo de batalha. Pra vocês terem noção, a gente dentro do método tem um pilar que a gente chama do comercial classe A, que a gente fala que tanto é a estrutura ideal do comercial de clínicas, quanto os scripts básicos de atendimento. E a gente criou esse script direto do campo de batalha. Tipo, a gente estava numa clínica, em uma consultoria, e a gente acompanhou a jornada desde que a pessoa respondeu o anúncio, até ela vir na clínica, converter pós-consulta. E a gente entendeu que funcionava. A gente dizia pro médico, ó, você vai fazer assim, assim, assado e tal. E a pessoa ia lá e ela ia executando, a secretária foi pegando essa ideia, e a gente foi e formatou esse produto comercial classe A, que é direcionado para equipe comercial e secretária de clínica. Um produto enxuto, focado em entregar essa solução de, cara, chega muita mensagem e não converte, então esse é o caminho. Terminou a consulta, não converteu, você vai tratar esse pitch em consulta assim, sabe? Então foi um produto que foi feito direto do campo de batalha mesmo. Que massa. E vamos supor, eu comprei ali o Hackeando a Medicina. Como é que funciona o diagnóstico que vocês fariam comigo? O que vocês me perguntam? Como é que é? Tá. O Hackeando a Medicina, hoje, atualmente, a gente só está com um programa de consultoria aberto, que é a implementação do método. Ou seja, a minha equipe de especialistas faz um onboarding com você, faz uma reunião de diagnóstico para entender desafios, entender oportunidades, entender o que é que tem no teu mercado, tanto que está te travando de crescer, quanto de oportunidade que poderia acelerar o seu crescimento. Então, pontos que a gente avalia. Primeiro, posicionamento, né? Básico tem que ter. Como está desenhada a tua rotina de branding em si. Depois a gente entra para quem é o teu perfil de paciente dos sonhos, porque às vezes a pessoa nem tem o básico, né? Que é a definição de público. Aí a gente aprofunda mais em uma veia de negócio, que é precificação, esteira de produto, as atribuições dos cargos da clínica para entender se você tem quem lide com cada uma das ações. Aí depois de estruturado esses pilares, a gente vai para fluxos comerciais. O que é que você já tem ativo no mercado, o que é que você não tem no mercado ativo ainda, tipo, o que é que você usa para vender hoje? Aí você fala, tipo, hoje eu dependo muito do boca a boca. Tipo, os meus pacientes vêm através de indicação. Tá, o que mais você faz? Pra você ter noção, em uma reunião de diagnóstico, o meu time percebeu que tinha uma clínica que estava investindo R$8 mil todos os meses com outdoor. E o outdoor, ele traz muito visibilidade com foco em brand, ele não traz vendas. E a pessoa estava investindo com foco em captação de pacientes. Então a gente realocou a verba, uma parte para tráfego, outra parte para ações offline, outra parte para programa de indicação, contratação de uma pessoa interna, e aí a gente colocou no ar. Resumo, em 3 meses ela triplicou o faturamento. Caramba. Então bateu seus 70, 80 mil reais. Por quê? Porque ela tinha uma máquina já pronta para rodar, só que estava mal distribuído os recursos. Então, basicamente, nas reuniões, como são personalizadas, o médico vai lá, clica na bio, preenche o cadastrozinho, aí o time vai fazer um diagnóstico. O que é que eles olham? Onde é que tem oportunidade oculta, onde é que tem, quais são as ferramentas de alavancagem que eles não estão utilizando, e a gente explica qual é os próximos passos. E aí, se a pessoa se qualificar, aí ela pode avançar para o programa de aceleração, que é o Hackeando a Medicina. Não se qualifica. Aí a gente diz, olha, vai por esse caminho e tal.
E aí, quando você bater tal resultado, aí você volta e a gente retoma. Por quê? Pensa, o médico não tem recurso financeiro para investir. Ele não tem equipe, não empreende, não tem consultório. Como eu vou ajudar o cara? Verdade. Vamos imaginar que ele está em uma especialidade que ele não consegue criar produto. E entenda por produto programas de acompanhamento, entre outras coisas. Vários procedimentos que eles têm para oferecer. O cara só tem consulta para oferecer. O meu produto vai ser caro para ele. Porque ele não tem como remunerar a coisa. Então, não faz sentido. Esse Forms é tipo um formulário que a pessoa... É uma aplicação? É uma aplicação. Que ele preenche, ele meio que já segmenta para saber se ela tá pronta ou não para entrar na consultoria. Só que assim, a gente tenta fazer com que o nosso time fale com todos. Tá. A gente não descarta pelo Forms, entende? Aumentar esse contato mais próximo, criar um relacionamento. E às vezes, pensa, existem médicos que entram em contato com a gente e falam assim, você quer ser meu sócio? Ou seja, o cara quer criar uma sociedade em algo que não existe. Sim. Então, não faz sentido. Sim. Tem outros médicos que, tipo assim, falam, eu não acredito muito no digital, mas se você garantir o resultado em contrato, eu fecho. Ou seja, o cara quer que eu garanta que ele vai bater tal resultado, entende? Já começou errado. Pra você ter noção, a gente tem um dos nossos maiores cases de sucesso no transplante capilar atual, que saiu de 30, 40 mil de faturamento, e ela fala isso em público, por isso que eu falo. Muitos médicos não aceitam que a gente tenha velhos números. É até um desafio de crescimento que a gente tem. E tá alcançando a marca de 1 a 1 milhão e 200 por mês. Imagina o tamanho da alavancagem dessa pessoa. Total. Só que isso não aconteceu em 2 meses. Tem 2 anos que tá em projeto com a gente. Só que onde é que tá o X da questão? Tem médicos que querem o resultado dela. Tem médico que não quer o resultado dele. Uhum. Não, eu quero... Como é que eu saio de 30 para 1 milhão? Tipo assim, eu falo para todos os clientes e eu falo pro meu comercial também. Eu falo, o seu papel em call não é chegar e vender a qualquer custo. Eu quero que a pessoa que entra em programa com a gente entenda que de 30 ele não vai para 300. Depois de 30 vem 40. Perfeito. Depois de 40 vem 50. Porque tem gente que tá em 30 e quer 300. E esse é resultado por ego. Se eu falo isso, eu tô fazendo o cara entrar pelo motivo errado. Então, o que eu faço? Você faz médicos vendendo na internet? Não. Eu construo negócios na medicina milionários com eles. Mas se o cara não entra com a mentalidade de construção de negócio, meu produto se torna caro e eu não quero essa pessoa. Porque essa pessoa se torna cara para mim também. Total. Agora, vamos imaginar aqui que eu estive apta a entrar na consultoria, hackeando a medicina, e aí você fez um diagnóstico do meu consultório, do meu negócio hoje. Como é que funciona o acompanhamento? Existe um acompanhamento para você entender se o plano de ação que você desenhou para o meu negócio, depois do diagnóstico analisado, existe um acompanhamento para saber se eu estou seguindo certinho, se eu estou tendo resultados? Como é que funciona isso? Pronto. Seguinte. A pessoa entrou no plano de ação. Vai iniciar o projeto. Primeira coisa, tem uma reunião de onboard com um CS, um executivo de conta que fica focado no relacionamento com o cliente. Depois disso, é criado-se um plano de ação. Esse plano de ação ele é dividido nesses pilares que eu falei e logo é criado um grupo no WhatsApp com o squad especialista que vai acompanhar essa pessoa. Em alguns produtos eu participo do grupo, em outros é só o meu time. Dentro desse grupo tem uma pessoa que fica focada na marca, tem uma pessoa que fica focada em growth, ou seja, está focada em faturamento, no talo de dados. Tem outra pessoa focada no setor de criação, que é criação de peças, etc. Tem outra pessoa focada em edição de vídeos e etc, em alguns produtos também. Ou seja, você tem às vezes 5, 7, 8 pessoas do meu time dentro de um grupo individual com você. Dentro desse plano de ação tem um cronograma de evolução de atividades. Então, primeiro mês a gente vai trabalhar isso. Ou, nos primeiros 2 meses, é esse o plano que a gente vai tocar. E claro, na medida que a gente vai avançando, vai tendo novas reuniões e em reuniões é apresentado o próximo passo. Por quê? Porque cada pessoa precisa de uma coisa como emergente. Então pensa, o médico ele já fez tráfego, ele já tem um resultado bacana, eu não vou... você vai para a primeira etapa, construção de brand. O cara já tem brand feito. A gente só adapta comunicação, adapta narrativas, construção de movimento e a gente vai avançando. Então, cada projeto é único. Então, como funciona a entrega? Tem um grupo com os especialistas de cada área de forma individualizada que vai acompanhando. Esses produtos nossos, eles só são vendidos por ciclos de 6 meses e 1 ano. E aí a gente vai desenhando meta mês a mês. Então, às vezes, o cara tem a meta de fazer 1 milhão por ano. Então, a gente desenha o faturamento de 83.500 mês e vai acompanhando essa evolução para ir alcançando esse número. Toda semana ou todo mês tem um check-in de crescimento. Legal. Que a gente vai avaliando. Deixa eu ver aqui como é que tá o teu crescimento. Olha, a gente não cresceu. Pontos de melhoria, isso. O que é que você não fez? Isso.
onde a gente vai melhorar isso, isso, entendeu? Entendi. É um crescimento contínuo junto. E uma vez que você tem ali a estrutura do negócio toda montada e validada, de que forma que você vai planejando e implementando essas estratégias para escalar? Pronto, aí quando chega na fase de escala, a gente pode entrar em novos funis, a gente pode entrar em novas fontes de aquisição. Por exemplo, lançamento. A gente pode trabalhar com o médico, exemplo, o médico está faturando ali 2 milhões por ano e ele se sente pronto para lançar um produto. Aí, em nossos programas mais premium, a gente chama a pessoa e fala, olha, você tem interesse em lançar o seu infoproduto, por exemplo? Você tem interesse em fazer um evento presencial? Fazer um evento para ensinar a parte técnica? Ou não, ou outros assuntos. E aí a gente vai adaptando a escala ao nível da pessoa. Por exemplo, essa clínica que está faturando mais de 1 milhão, a médica ela já se qualifica para um infoproduto com a gente. Então a gente já está em conversação para lançar um produto em conjunto. Só que isso, eu costumo falar assim, isso só acontece depois do namoro, que é o casamento. Né? Então isso só acontece lá depois do namoro. Só que existem outras coisas para escalar. Às vezes a pessoa quer escalar e o plano de ação para ela é colocar mais médicos e ampliar a estrutura, que é o mais comum de acontecer. Então o cara bate 200 mil por mês, não dá conta mais de atender paciente, mas tem fluxo. A gente traz novos médicos para fazer parte do grupo, né? Muda a estratégia, ou seja, para de ser o foco no expert e despersonaliza, né, o produto. Já foca mais no método. É outro desafio, né? É outro desafio. E aí o cara coloca 3, 4 métodos, aí começa outro desafio de lotar a agenda dos outros, de deixar o método mais forte. Se você for avaliar os maiores médicos do Brasil, que forem referência na cabeça de vocês, eles já estão jogando o jogo de ter outros médicos atuando com seus métodos. Já não é mais eles que atendem um a um. Se você for ver aí o Paulo Musi, por exemplo, ele tem um grupo muito grande atendendo por ele. Já não é ele que atende todo mundo. Entende? Então esse é um outro caminho de escala. Depende muito de caso a caso. Agora, você também oferece aí, dentro dos seus serviços, a possibilidade de colocar um time comercial também, né? De plugar uma estratégia comercial nesses negócios. Então, quais são as principais estratégias utilizadas por você na hora de plugar um time comercial num novo negócio? Pronto. Assim, muitas pessoas, muitos médicos me pedem essa solução no sentido de ter o meu time comercial fazendo pelo cara. Eu não faço isso. Por que eu não faço? Porque eu vou ter o negócio do cara nas minhas mãos. E em muitos dos casos não compensa. Porque além de eu ter o negócio do cara em minhas mãos, eu vou estar com a responsabilidade do faturamento do cara em minhas mãos também. Total. E aí volta para aquele pensamento que eu não quero de perfil, de vou pagar para você me dar o resultado. Não, eu não dou o resultado para ninguém. Imagina, eu entro para a QFI e digo, eu quero que você me faça milionário. Não faz sentido. Agora, você quer ajuda da QFI? Toma esse curso gratuito que eu vi que vocês têm. Ah, você quer ajuda do QFI? Toma 400 podcasts de pessoas que tiveram resultado. Entende? Agora imagina o Arthur Ribas parando e indo fazer o funil do cara. Ele não vai fazer isso, porque não faz sentido. Então, a gente pluga comercial em que sentido? Eu coloco o meu comercial para estruturar o comercial deles. Legal. Então, pré-venda, comercial 1, que é foco em aquisição de cliente, comercial 2, que é foco em conversão pós-consulta, e o nível 3, que é tipo uma concierge, a pessoa que trabalha relacionamento pós-consulta. O que é que acontece? A gente divide o nosso marketing em 2 pilares. O pilar 1 é o marketing interno e o pilar 2 é um marketing externo. O que é o marketing interno? É tudo que você faz com a sua lista. São resgate de pacientes antigos, resgate de leads, ou seja, todo mês você tem uma jorrada de leads lá que você abandona e vai focar no outro mês. Então a gente entrega fluxos para trabalhar esse marketing interno. Desde resgate, programa de indicação, campanhas internas. Então a gente tem pelo menos 4 a 5 fluxos de marketing interno. Ou seja, eu não estou falando de captar ninguém nem rodar tráfego. Então essa é uma ação que a gente pluga. Lógico, a pessoa precisa ter estrutura, tem que ter lista. Não é qualquer um. O cara começa agora, tem 40 pessoas na lista. Ah, quero fazer marketing interno. Pode funcionar, mas não vai fazer a diferença. E o marketing externo, que são ações externas. Marketing de influência, aí vem tráfego pago. Dentro do tráfego pago existem diversas estratégias que a gente utiliza. Ações com foco em ganho de seguidor, ações com foco em, a gente chama de dominação local, que é quando a gente pega os bairros estratégicos e trabalha a repetição ali de aparições. Então, tem algumas estratégias de marketing interno e marketing externo que faz com que o nosso cliente ele consiga ter resultado expressivo. Legal. E quais são as principais estratégias que o seu time comercial usa para acompanhar, nutrir e converter esses leads? Então,
A gente usa o CRM, né, que é para poder acompanhar os indicadores e tal. O CRM, para quem não sabe o que é uma plataforma de controle dos leads, ou seja, quem não sabe o que é lead, são pessoas que mandam mensagens interessadas ali, possivelmente. Então, o que a gente faz é pegar informações através do CRM que a gente treina para que a equipe do médico faça a nutrição. Ou seja, não tem como a gente nutrir o atendimento do cara, sendo que existe outra pessoa fazendo atendimento. Fluxos comerciais que o nosso time faz são esses, interno e externo. Desde resgate de leads, enfim, todos esses fluxos que eu falei, como as fontes externas, que é trabalhar as aquisições de cliente. Além disso, a gente tem uma planilha que a gente chama de planilha bússola de indicadores. Essa planilha, ela entrega para a gente onde está o desafio do médico. Primeiro pilar, marketing, que nós geramos os leads. Segundo pilar, o comercial 1, que são as pessoas que lidam com pessoas interessadas, que mandam mensagem. Depois, comercial 2, que são pessoas que passaram por consulta, receberam pitch, e aí tem a conversão ou não conversão, e a gente trabalha objeções e recuperação. Como é que um médico pode fazer para que um paciente, como é que eu posso dizer? Invista no serviço dele mais de uma vez, né? Que no caso seria o nosso LTV, mas para a realidade do médico. Vocês também instruem eles dessa maneira para eles criarem, sei lá, uma esteira de... Fidelizar? Fidelizar. Não sei se no caso deles é produtos ou serviço, mas vocês colocam esse tipo de estratégia também no negócio deles? Boa. Olha, para aumentar a LTV e ticket médio, a gente tenta trabalhar com programas de acompanhamento por mais tempo ou com valor agregado mais alto. Cada nicho tem sua particularidade. Eu vou dar um exemplo de programa de emagrecimento, que é mais fácil. Legal. Então, pensa o seguinte. Hoje em dia existem nutricionistas que cobram entre R$ 1.500 até R$ 5.000 em planos de acompanhamento para emagrecer. Muitos nutricionistas, eu acredito, eles não podem recomendar medicação. Então, eles conseguem vender um programa muito caro sem medicação. Já o médico, ele tem mais recursos para isso. E muitos nutrólogos vendem apenas consulta. Então pensa, em um lado você tem um nutricionista fazendo o ticket médio de 3.500, 4.000 em programa de emagrecimento, sem nada. E do outro, um médico vendendo apenas consulta. Então o que a gente faz com médico nutrólogo, por exemplo? A gente cria programas de acompanhamento de resultado. Então pensa, o cara tá com 20, 30 quilos acima do peso. Ele tem dois caminhos. Fazer bariátrica ou seguir um outro programa de acompanhamento. Hoje em dia, existem medicações, como, por exemplo, uma que saiu agora, que é o Mounjaro, que é uma medicação que promete, acho que mais de 21% de emagrecimento com o uso dela. Ou seja, a bariátrica, ela oferece menos que isso. Então, se o médico ele tem a capacidade de vender esse nível de programa de acompanhamento, ele vai entregar um puta resultado para o paciente e ele vai conseguir vender um tratamento por 10, 15, 20 mil reais, a depender do período. Então pensa, se você tivesse 30 quilos acima do peso, você ia preferir investir 20 mil reais, 10 mil reais em uma cirurgia bariátrica, onde é algo muito mais invasivo, que o seu corpo nunca mais vai ser o mesmo, ou você iria preferir um programa de acompanhamento com um foco, por exemplo, o Ozempic ou o Mounjaro, que são medicações que auxiliam nesse processo de emagrecimento, e você iria ter um acompanhamento médico multidisciplinar com diversas outras pessoas ajudando você, com nutricionista, com muitas vezes personal trainer, monta dieta, monta tudo, e vai estar junto com você ali, às vezes 3 meses você perde esse peso que você tinha. Então assim, como aumentar a ticket médio LTV? Programas de acompanhamento é um exemplo. Verdade. Ralf, como eu faço para essa pessoa retomar os tratamentos comigo? Relacionamento, não tem como. Então, a gente trabalha estímulos de resgate, né, que são estímulos, são scripts que a gente usa em diferentes fontes, desde ligação, disparos em ligação também, WhatsApp, Instagram do médico, mandando vídeo para a pessoa. Então, relacionamento, não tem segredo. Legal. Tipo assim, não tem um funil australiano de 30 etapas, sabe? Sim. É Não, o e você tá básico. falando aí, eu tô lembrando aqui do meu nutrólogo, cara. Eu acho que ele... Ele fez algo. Acho que ele sabe de algo Já aí. recebeu o cara. pitch, né? Já. Que é realmente isso. Tem um programa de acompanhamento e o relacionamento muito bem ali definido por parte da equipe, sabe? A equipe toda sabe o que eu fiz, não importa quanto tempo eu fui lá, eles sabem exatamente como é que estão os meus exames. Enfim, é todo um acompanhamento próximo mesmo do E outra paciente. coisa, olha como é interessante. Você consegue, em um programa de acompanhamento, ter acesso ao CRM da sua saúde com a bioimpedância, né? A pessoa puxa a sua bioimpedância e te mostra, olha, tu evoluiu? Não. Por quê? Você fala, não segui isso, não segui aquilo, tal.
O que é feito? Novo plano de ação, volta para a rota, né? Verdade. Aí, tipo, dentro da medicina, tem vários assuntos delicados, né? Como, por exemplo, o uso da soroterapia. Não tem comprovação científica. Aí, de outro lado, outra pessoa fala, mas eu tenho muitos resultados, o paciente fala. E aí tem médico que usa, aumenta ticket médio, aumenta lucrabilidade, aumenta LTV. E tem outro lado que o médico fala, charlatão, picareta, quem trabalha com isso, sai na urina, melhor tomar um Centrum, complexo vitamínico. Então, assim, empreender, ajudando médicos a empreender na medicina é muito difícil, desafiador, por conta também das regras do CFM que a gente tem que seguir. Por quê? Porque é muito delicado isso, né? Você viu agora o que aconteceu com o peeling de fenol. Não sei se vocês viram. Sim. Chegou a falecer mesmo, né? E a pessoa não era médica, a pessoa não tinha... Ela fez uma certificação ali online. Nem Então, terminou, eu acho. online. Então pensa assim, eu entendo as regras do CFM e acho que tem que seguir mesmo. Só que existem algumas coisas que atrapalham o crescimento do médico no sentido de empreender por conta do conselho, né? E outra coisa, a classe médica é muito desunida. Pra você ter noção, quem denuncia os médicos são os próprios médicos. Meu Então Deus. pensa, vocês duas são médicas, são concorrentes. Aí a Bruna começou a prosperar e aí você achou ruim e falou, cara, vou denunciar ela. Entende? Então assim... então assim, a classe médica, ela é muito desunida nesse sentido, né? Então isso acaba atrapalhando também, né, o desenvolvimento, o crescimento de alguns e algumas crenças também de outros. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu tenho a minha forma de trabalhar, médicos da mesma área têm diferentes formas de trabalhar também. Alguns falam, Aleph, isso não tem comprovação científica, eu não vou usar. Tá tudo certo, é a sua forma de trabalhar. O outro cara fala, eu acredito nisso. Eu sempre repito para todo cliente meu, eu não entro na sua parte clínica. Então, se você está recomendando algo que vai prejudicar o seu paciente, é risco seu. Eu não entro aí. Imagina, eu vou falar pro cara, olha, você vai passar tal medicação nessa hora. Eu não vou falar isso. Porque a minha área não é essa. E tem muitos médicos que têm justamente esse desafio. Então eu falo, cara, tu tem que estudar mais tua área. Eu não vou entrar em produto. Porque tem pessoas que vão por um caminho, outras vão por outros, e aí é algo muito delicado que depende de médico para médico. Justíssimo. E hoje, com toda a sua experiência, o que você acha que as pessoas têm que fazer para construir um bom time comercial que seja eficiente e enxuto? Boa. Eu acho que todo time comercial, para ele prosperar, ele tem que ter um porquê e por quem. Por quê? Porque time comercial, ele prospera através de cultura. E não dá para você construir cultura com um desalinhamento de time, né? Então, eu acho que se a pessoa quer ter um time comercial completinho, um time comercial que bate meta e prospera, é plano de carreira, cultura e tem que ter um porquê e um por quem. Esses são os 4 pilares que qualquer time comercial, pode ser da área médica ou não médica. Não tem como o cara prosperar sem isso. Por quê? Porque o cara ele vai buscar motivação nesses pilares quando faltar motivação. Né? E tipo assim, você não acorda todo dia, yes, bora prosperar. Você não acorda assim. Tem dia que você não quer, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Verdade. E aí você vai buscar motivação nesses pilares. Eu acredito que sem isso não tem como construir um comercial classe A, como eu falo. Como é que tá funcionando a sua estrutura de produtos hoje? Hoje você tem um ecossistema, né? Tem ali produtos que vão se retroalimentando e colocando as pessoas em determinados momentos da jornada. Como é que você construiu isso? Você foi identificando a necessidade deles e foi desenhando novas estratégias e transformando em produtos? Ou, de fato, eles foram pedindo o próximo passo, né? Porque isso acontece também. Como é que foi pra você? Então, o nosso ecossistema de produto, ele é muito maior do que a gente está trabalhando esse ano. Esse ano a gente está trabalhando de uma forma muito mais enxuta, porque a gente está em um processo de expansão interna, eu chamo. Porque a gente está indo para uma estrutura nova, a gente está duplicando o time para poder abraçar todas as oportunidades. Todo negócio ele sofre com a dor do crescimento. E graças a Deus, todos os anos a gente tem um momento que tem essa dor do crescimento. Então eu não quero crescer desorganizado, nem de forma... Como é que eu posso dizer? Eu não quero crescer de uma forma que seja dolorosa para nosso time e para nossa estrutura. Então eu enxuguei na nossa esteira de produtos para a gente focar no que a gente controla enquanto a gente amplia isso. Então como funciona? A gente criou 3 categorias de perfis de clientes. O primeiro é o médico que fatura até R$50 mil.
Esse médico que fatura até 50 mil, às vezes só tem uma pessoa ali na equipe dele, que é uma secretária. E aí a gente tem um produto, que é um programa de aceleração Start, que tem uma equipe focada em iniciantes e alguns nichos. Legal. Então, esse produto hoje ele custa 36 mil, um semestre. Segundo produto, ele é para o cara que está na casa dos 50 a 100 e está estagnado pelo menos há um ano, que é uma realidade de muitos médicos, principalmente interior. E aí a gente tem um outro time de estrategistas especialistas em destravar esses 100 mil. Por isso que a gente fala de crescimento recorde, porque o cara nunca bateu aquele número. Então a gente vai trabalhar em cima disso. E a gente tem a terceira categoria, que é o médico que quer escala, que é o médico que fatura acima de 100 mil reais. Esse cara que fatura acima de 100 mil reais, ele já tem uma equipezinha maior, ele já tem o próprio consultório ou clínica, só que ele trabalha pra caramba e tá tudo centralizado nele. Então a gente criou uma forma de alavancar o trabalho dele, tornar a hora dele mais cara e fazer com que ele consiga trabalhar menos e lucrar mais, não só faturar mais, lucrar mais. Então, eles não pediram necessariamente os produtos, a gente foi criando solução para cada nível dos caras que eles estão lá. Legal. Então, por exemplo, antes da gente fechar esses produtos, né, antes da gente definir esses, e tem um quarto produto que é a nossa consultoria anual, que é 150 mil por ano. Esse segundo produto é 50 mil. Então, recapitulando, né, para não ficar confuso. Start, 36 mil, 6 meses. Depois vem o nosso programa Scale, que ele é 50 mil, para quem está naquela fazinha de alavancagem. E o terceiro é nosso high ticket aí, 150 mil por ano, que é um programa mais premium que envolve um encontro presencial também. Então, assim, em cada fase tem dores específicas. Antes, no ano passado, a gente lançou uma mentoria. A gente teve quase 80 alunos naquela mentoria. E, tipo assim, a gente concluiu essa primeira turma, esse primeiro ciclo em junho. Então eu resolvi fazer uma pausa estratégica na mentoria para poder a gente conseguir fazer essa operação de expansão com mais qualidade, ter tempo para focar no time e tal, para depois voltar com esses programas mais escaláveis, tipo os infoprodutos. Eles estão meio que congelados, a gente não está fazendo lançamento para lançar infoproduto. Curso, a gente só tem um curso no ar, que é de comercial, e a gente nem está colocando muita energia. Eventos presenciais, geralmente a gente faz 3 no ano. Esse ano a gente ainda não fez. A gente está planejando para o final do ano, para fazer distribuição de placas, de premiação e tal. Mas, basicamente, nosso fluxo ele está sempre pautado nesses 3 perfis de clientes, atualmente. Legal. A gente está com um projeto, na verdade, toda caixinha de pergunta que eu abro, tudo que eu falo, eu estou vendo muita gente me pedindo produto de profissão, para ensinar a galera a trabalhar no marketing médico. Só que, tipo, eu também não quero lançar um produto só olhando para dinheiro. Quero ter tempo para focar energia naquilo. Então, provavelmente, só próximo ano. Perfeito. Legal. Às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? E estruturado. De fato, que papo bom, hein, Carol? Mas olha só, Bom chegou demais. a hora do nosso bate-bola. Tá preparado? Vou te explicar como é que funciona. Eu falei, Bora. tá preparado, mas nem expliquei como é que foi pra ele tava preparado, né? Mas olha só, Aleph, eu vou te passar aqui algumas perguntinhas e eu quero que você me responda com a primeira resposta. Responda com a primeira resposta. Com a primeira palavra que vier na sua cabeça relacionada a isso, combinado? Alvenaria. É, pra ser um bate-volta aqui, um bate-bola rapidão. Então, bora lá. Manda. O que não pode faltar é um script de atendimento? Empatia. Fazer follow-up com lista de pacientes antigos ou investir pesado em anúncios para atrair novos pacientes? Eu começo com pacientes antigos para depois focar em novos pacientes. Perfeito. 3 erros que é preciso evitar na hora de prospectar clientes. Prospectar clientes. Primeiro, contato empático. Tem que ser personalizado. E tem que ser intencional. Ok. Sem essas 3 coisas, você acaba virando um spam. Perfeito. Copia e cola e não rola. Copia e cola, não rola, rimou. Qual modelo de negócio traz mais previsibilidade no mercado digital hoje? Previsibilidade no mercado digital hoje. Hoje eu atuo com venda de projetos, né? De 6 meses e 1 ano. Então, hoje o nosso negócio ele é muito saudável porque a gente tem essa previsibilidade. Então, eu acredito muito no formato perpétuo. O projeto de lançamento ele é muito arriscado, né? Não que não funcione. Eu trabalho com os dois justamente por isso. Porque um me traz pico de vendas e o outro me traz previsibilidade, mais tranquilidade de caixa. Perfeito. Pra finalizar, quando pensar em investir em um time comercial? Cara, eu costumo dizer que a riqueza está no comercial. Então, não tem prosperidade sem time comercial. Não dá para você ser o melhor técnico, o melhor gestor, o melhor expert sem time comercial. Então, o melhor momento é quando você tem recurso. Né? Eu também não vou ser hipócrita e dizer, olha, tu já começa com um time comercial. Mas você tem que entender que já tem um time comercial mesmo sem ter pessoas. Então, existe o SDR, o pré-venda, por exemplo. Se só tem uma pessoa fazendo, essa pessoa é o SDR.
Ah, mas existe o close, é a pessoa dos fechamentos. Só tem uma pessoa que tá fazendo as duas coisas, mas ela tem que entender que existem as funções. E aí, com o tempo, você vai colocando uma pessoa para fazer cada coisa. Por exemplo, a nossa empresa, ela não cresceu bonitinho. Tipo, essa pessoa faz só isso, essa só faz aquilo, essa só faz aquilo. Eu tenho uma teoria de que cada líder, ele tem que entender várias áreas. Não dá para o cara ser, eu só sou social media, eu só entendo disso. Cara, se você for só social media, só entende disso, você vai morrer assim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sempre tem que ter a mentalidade dos setores, das funções e responsabilidades. E com o tempo, você vai colocando pessoas quando você tiver recurso. Perfeito. É isso. Pra finalizar com chave de ouro, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva aqui pros nossos convidados. Você topa responder pra gente? Bora pra cima. Aleph, fala pra essa galera que tá te ouvindo ou te assistindo aqui, como eles podem viver do digital e não apenas sobreviver. Boa. Essa foi bem profunda, né? Bem profundo. Vamos lá. Para você viver digital, você tem que entender que digital é meio. Isso aqui é uma ferramenta de escala da sua mensagem. Enquanto você achar que o digital é o que te dá dinheiro e não entender que isso aqui é uma ferramenta de escala, você vai ficar patinando. E se você vai ficar patinando, cara, dificilmente você vai conseguir prosperar nisso aqui. Por quê? Sem constância não dá certo. Pensa o seguinte, se você abre uma loja hoje, de qualquer mercado, você não tem as rotinas? Você tem que abrir essa loja, você tem que limpar essa loja, você tem que atender os clientes. Então na internet não é diferente. O que é abrir sua loja? É você aparecer na internet, é você produzir conteúdo, é você se relacionar. O que é receber o cliente na sua loja? É você responder direct, é você prospectar. Prospectar no digital é como se você pegasse a sua pastinha de produto e fosse bater de porta em porta para você vender. Então entenda que para você viver digital e não sobreviver, você tem que encarar o digital como um meio, porém como um negócio. E não como algo que você, porque eu trabalho de home office, eu vou fazer o meu horário, eu só trabalho quando eu quero. Cara, se você tiver essa mentalidade, você vai só sobreviver e se sobreviver. É isso. Perfeito. Hoje Show tá de bola. finalizado com chave de ouro, hein, Carol? Missão cumprida, então. Bate-papo missão maduro cumprida. aqui, Aleph. Sim. Espero que você tenha curtiu o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem tá aí gostei também demais. Tenho tenha certeza extraído que vai aí. ajudar tanto a galera. Muitos Muito bom. insights aqui, principalmente sobre modelo de negócio. Eu acho Boa. que vai ajudar bastante a galera. Mas não terminamos, né? Não terminamos. Emerson tava ali só esperando pra dar Temos o quê? presentinhos Kiwi Tem um presentinho também, hein? Olha, temos presentinhos Gostamos, hoje. hein, Carol? Legal, gostei. Gostamos. Olha aí. A gente dá o seu, você dá o nosso. Aí ó. sim, Que a gente troca vai boa. receber. Obrigado. Eita, Tem que pra legal. você, tem pra sua primeira dama que está ali legal. atrás, Sim. nos acompanhando. Tem um livro pra você. Esse aqui... Olha só. Esse aqui é o nosso livro, Hackeando a Medicina. Esse livro aqui, ele foi desenhado principalmente, não só para médicos, mas quem quer empreender. Aqui tem um pouquinho da minha história, zero autopromoção, só um pouquinho para a pessoa me conhecer, saber porque deve me ouvir. Uhum. E depois tem o nosso método destrinchado. Já são milhares de cópias vendidas aí. Muito obrigada. E trouxe aqui um Aleph. presentinho para vocês. Olha aí, hein, gente. Melhor que ontem, pior que amanhã. 1% cada dia, é 1% isso. cada dia. Que É incrível, isso. gente. Adoro ganhar presente nesse podcast. Muito obrigada. Obrigado eu Muito pelo obrigada convite. pela sua presença, pelo seu tempo, pelos conteúdos compartilhados aqui. Eu tenho certeza que é o começo de muita coisa que você ainda vai conquistar na sua jornada. E eu tenho Gratidão. certeza que a galera que não te conhecia, tá te conhecendo através desse podcast, vai querer te acompanhar no Instagram. Perfeito, Então gratidão. deixa aí seu arroba das suas redes sociais, o que você usa. Deixa aí que a Próximo galera vai te encontro é chamar. em Dubai, então, né? Eu quero ver, por favor, né? Eu quero acompanhar essa jornada, né? Não? Bora pra Dubai. Let's go. Olha, pra quem quer seguir aí no Instagram, @AlephKevin, tá? Por lá eu falo sobre empreendedorismo médico e um pouco mais, né? Outras cositas más, né? Legal A gente fala demais. de brand, de business e tudo lá. Vai aparecer aí na tela pra você ir lá, ó. Toque, 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 vindo o KiwiCast. Bora. Né? Bruninha, pra quem ficou até o final desse episódio, tem que fazer o quê? Que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Aleph Kevin. Comentaram, então agora se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, não é mesmo? Ô, Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá. Yes! Tchau, tchau. Tchau, tchau! É nóis. Valeu!